Aí eu já faço aqui a apresentação. Tá ótimo. Tá bom. Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores Juíza Federal Alessandra Baldini, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ítalo Fioravante Sabo Mendes. Boa tarde, vindos de volta. Vamos, então, iniciar a palestra do doutor Ítalo Mendes, desembargador federal da Primeira Região, do TRF da Primeira Região, que irá apresentar a palestra A Corrupção e as Instituições Públicas, uma análise jurídica e sociológica. O desembargador Ítalo possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, é mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, UNB, e doutor em Direito, Estado e Constituição pela mesma Universidade de Brasília. Atualmente é professor adjunto da Universidade de Brasília, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Na Universidade de Brasília, UNB, leciona as disciplinas de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil. Tem experiência nas áreas de Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Muito obrigada, desembargador. Eu vou pedir licença, presidente, para falar da... Excelentíssima senhora presidente da mesa, colegas magistrados do Ministério Público, advogados públicos, advogados, estudantes, servidores, servidoras, senhores e senhoras. Esse tema da corrupção é um tema que desperta inúmeras controvérsias. E eu vou aqui, primeiramente, saudar a iniciativa pela escolha do tema, que é um tema bastante atual. Talvez um dos temas de maior repercussão interna e externa, porque não é um fenômeno brasileiro. E, por outro lado, é um tema que desperta paixões, e com razão de ser. Agora, antes de iniciarmos, eu gostaria de tratar com os senhores de alguns pressupostos. Pressupostos que considero importantes para que possamos raciocinar em termos de corrupção e as instituições públicas em suas análises ou percepções jurídicas e sociológicas. A primeira delas, e peço que meditemos sobre isso, é a dificuldade que o ser humano tem de se inserir no contexto histórico em que vive. Talvez seja isso o mais difícil para o indivíduo, para o ser humano, é se identificar no contexto histórico em que ele está vivendo. Os senhores já pararam para pensar qual é o contexto histórico que nós vivemos hoje, 2019, início do século XXI? As repercussões desse início do século XXI em termos de história do Brasil e em termos de história geral, de história do mundo? Em outras palavras, e certamente os senhores vão chegar lá, se os bisnetos dos senhores perguntarem o que os senhores vivenciaram em termos de história, os senhores vão responder o quê?
é sobre isso, ou mais ou menos sobre isso, que nós devemos pensar e inserirmos o tema corrupção nisso. E os senhores vão verificar que muitas das circunstâncias que nós vivemos hoje decorrem dessa dificuldade de inserção no momento histórico. E há outro pressuposto no nosso tema, até pela sua complexidade, é o sentido de que nós devemos retirar todos os trajes de concepções políticas e ideológicas. Vou entrar em questões sociológicas, independentemente de qualquer ideia de cunho político-ideológico. Passo longe disso. Mas, entrando no tema corrupção, eu devo também fazer uma ressalva. Não vou raciocinar, falando de corrupção, considerando meramente conceitos de corrupção ativa, de corrupção passiva, ou até mesmo de concussão. O tema é muito mais grave que isso. Vou tomar o tema corrupção pela sua repercussão social e para fins de nossos estudos em um sentido mais amplo, abarcando os crimes contra a administração pública. E começo essas nossas breves palavras também com uma observação. Eu gostaria muito que tivéssemos um debate. Porque antes de trazer verdades, quero trazer aos senhores perplexidades. Vivemos um mundo de constante mudança, de sorte que não tenho dúvida em dizer aos senhores que já não creio muito em verdades. Vejo paradigmas passíveis de modificação. Por isso, o objetivo da nossa conversa é menos trazer verdades e mais trazer dúvidas e perplexidade aos senhores. Ficarei muito contente se os senhores saírem daqui com dúvidas. Ficarei mais feliz. Mas, voltando ao tema corrupção. Vejo na corrupção duas consequências que chamo de consequências sociais. São as consequências que a sociedade toda sente. E são consequências que muitas vezes nós não paramos para pensar. O que ocorre quando eventualmente nós vemos pela imprensa notícias que reverberam fatos que consideramos corrupção? Eu digo que nós temos duas consequências de natureza social. A primeira delas é uma sensação de corrupção generalizada. Ou seja, para aquele leigo que está recebendo a notícia, o fato corrupção, a ideia que passa é de uma sensação de corrupção generalizada. Não se distingue o fato de corrupção. Nós distinguimos. Mas a sociedade e as pessoas não. Passa-se, portanto, a ideia de uma sensação de generalizada corrupção.
A corrupção ou os crimes contra a administração pública se constituem, meus senhores e minhas senhoras, antes e acima de tudo, como um fenômeno social. Como um fenômeno social. E esse fenômeno social que antecede o fenômeno jurídico gera e precisa de aferição do âmbito do direito, sobretudo no direito penal e processo penal. Mas pelas suas características de crime contra a administração pública, reflete na sociedade como um todo. E esse refletir na sociedade como um todo faz com que nós tenhamos essa primeira consequência que eu chamo de sensação de corrupção generalizada. E dentro dessa ideia de sensação de generalizada corrupção, dentro dessa percepção de um fenômeno social, nós temos, dentro desse fenômeno social, corrupção generalizada, eu identifico 3 consequências, que chamo de consequências fáticas da corrupção. A primeira delas é a consequência fática individual. A consequência fática individual da corrupção ou do crime contra a administração pública é uma consequência, senhora presidente, é uma consequência que atinge o indivíduo na sua própria essência. Atinge o indivíduo na sua própria essência. O indivíduo, quando se defronta com um fenômeno como esse, se sente afrontado, se sente atingido, se sente impotente. Me faz recordar uma conversa que eu tive com um médico amigo meu de São Paulo, há tempos atrás, já é um senhor de idade, quando comentou que quando ele recebe notícias relativas a eventos que configuram corrupção, ele diz: olha, a impressão que eu tenho é que eu sou alguém imprestável. Essa é a sensação do indivíduo. Repito, o indivíduo que não é da área, é o homem médio da população. Ele se sente alguém impotente. Olha, o que eu posso fazer? É algo que atinge o Estado, é algo que me atinge, mas o que eu posso fazer? É isso que eu chamo de a consequência fática individual da corrupção. Por outro lado, nós temos ainda aquilo que eu chamo de a consequência social ou coletiva da corrupção ou do crime contra a administração pública. Essas consequências coletivas ou sociais são aquelas que resultam da corrupção, mas que atingem mais do que o indivíduo. Ela atinge o próprio grupo social do indivíduo. Atinge a própria sociedade. Ela produz não mais uma mera dor individual. Ela vai produzir uma dor coletiva. Uma sensação que eu chamo de sensação de baixa estima
social, que faz com que esse tecido social não apenas se esgarce, mas como a própria comunidade passe a se sentir como a pior do mundo, porque foi ela que gerou aquele fenômeno. Vejam que covardia. A vítima se sente culpada. Essa é a sensação coletiva ou social que advém desse fenômeno terrível da corrupção. E a terceira consequência, que eu chamo de consequência fática, é a consequência fática institucional, que é o pior dos mundos. Que é o pior dos mundos. Por quê? Porque era uma consequência que resulta do fenômeno da corrupção a partir das instituições. Vejam que coisa interessante o desdobramento desse tema corrupção a partir de uma análise institucional. Mas vejam, uma análise intra-institucional. Porque a análise extra-institucional é uma outra consequência. Também terrível. Mas a análise, não é, que gera a baixa estima institucional é quando nós percebemos uma dificuldade das instituições em se perceberem capazes de combater o fenômeno. É como? Eu não tenho forças institucionais para combater o tema corrupção. Eu não tenho instrumentos para combater o fenômeno. E aqui nós temos magistrados, membros do Ministério Público, membros da Advocacia Pública, que mais do que ninguém sabem os seus reais instrumentos para combater a corrupção. Mas indago no íntimo de cada um. No íntimo de cada um. Será que, pelo menos, já não se pensou, não se cogitou, longínquamente, naquela possibilidade que, olha, com esses instrumentos, com isso que eu tenho, está difícil. É claro que isso é só por um minuto, porque no minuto seguinte vem o ânimo de novo, né? Porque nós estamos aí para isso. Mas, de qualquer maneira, meus amigos e minhas amigas, essa terceira consequência é uma consequência terrível. Por quê? Porque ela mina, ela solapa as instituições a partir da própria instituição. É um fenômeno que eu chamo de um fenômeno intra-institucional. E, a partir daí, nós vamos ter uma outra consequência gravíssima. Gravíssima. E que talvez explique muito do nosso contexto histórico. Eu me refiro à segunda consequência. A primeira é aquela sensação generalizada da corrupção. Mas a segunda também é gravíssima. É a descrença da população nas suas instituições. A descrença da população nas instituições do Estado, que se destinam a prevenir e a reprimir os delitos voltados contra a administração pública e, por que não dizer, contra o próprio Estado.
reputo essa como uma das piores consequências. Por quê? Porque coloca em dúvida o próprio papel do Estado. E não se esqueçam, nós estamos aqui ocupando o papel de agentes do Estado. Pelo menos pensamos que sim. E quando se coloca em dúvida o papel do Estado, e se nós somos agentes do Estado, a dúvida recai sobre nós. E não nos iludamos, meus amigos e minhas amigas. Procurem ouvir o homem médio. Se coloca em dúvida o papel do Estado como ente preventivo e repressor do delito contra ele próprio Estado. Mas coloca-se em dúvida, vejam que coisa, a própria razão de ser do Estado. Para que Estado? Ora, e aí é que eu chamo para raciocinarmos sobre o papel do Estado. Não podemos falar em instituições públicas e no papel das instituições públicas no combate à corrupção sem que analisemos o próprio Estado, a razão de ser do próprio Estado. O Estado, minhas senhoras e meus senhores, nasce da organização social e com a finalidade de promover e assegurar o bem-estar social. Com a finalidade de promover e assegurar o bem-estar social. Para isso existe o Estado. Mas onde está o bem-estar social? O bem-estar social está no bem-estar dos indivíduos que formam a sociedade. Podemos dizer, no caso, que o individual, na sua soma, leva o coletivo. Ou seja, nós só vamos ter o bem-estar social em um contexto em que se tenha o bem-estar dos indivíduos. Agora, vamos voltar alguns minutos atrás. Como se falar em bem-estar social em um contexto de sensação individual de corrupção, de sensação coletiva da corrupção, de sensação institucional da corrupção. Como se falar em bem-estar social do indivíduo que diariamente é afrontado com notícias de corrupção? Ou como disse um amigo meu do Rio Grande do Sul, como eu me sinto quando eu venho no trabalho, ligo a televisão para saber uma notícia e me vem notícia de corrupção? Trabalho do nascer do sol ao raiar do sol para ganhar o pão. Antes de dormir, vem essa notícia. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nessa busca do bem-estar social, inerente em tese ao próprio Estado, é que surgem as instituições estatais que têm como sua razão de ser promover o bem-estar da sociedade. E quando eu falo bem-estar da sociedade, leiam bem-estar
dos indivíduos. E é aí que nasce o papel, né, da polícia, do Ministério Público, da Justiça, do Poder Judiciário. Em outras palavras, são formas que o próprio Estado encontra para atingir o bem-estar social. Ora, ainda nesse contexto de Estado, se o Estado existe para isso, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Estado deve assegurar uma tutela em proveito dos seus, não é, entes estatais, ou melhor dizendo, através dos seus entes estatais, melhor dizendo, para beneficiar o cidadão. E aí nós temos as mais diversas instituições públicas, cada uma com a sua competência ou atribuição, agindo em proveito da cidadania, do cidadão. Mas vejam, qual é o papel do Estado? Eu analiso esse papel do Estado, meus senhores e minhas senhoras, a partir de dois enfoques. Poder e querer exercer o poder. E já lanço duas provocações aos senhores. Primeiro, que poder tem o Estado para coibir eventuais delitos contra o próprio Estado, ou, se vocês quiserem, contra a administração pública, ou ainda, se vocês quiserem, corrupção? Que poder tem o Estado? Já pararam para pensar nisso? Que poder tem o Estado? Através das suas instituições. E a segunda provocação. Reconhecendo o poder do Estado, o Estado quer usar esse poder? Essa é outra pergunta fundamental. Reconhecendo que o Estado tem poder, ele quer usar o poder que tem? São perguntas que, confesso aos senhores, não são fáceis de responder. Não são fáceis de responder. A primeira delas vem para uma primeira indagação que eu faria. Em condições normais, repito, em condições normais, quanto tempo se levaria para elaborar alguma norma de combate efetivo à corrupção? E raciocinem. Essa pergunta tem a ver com o quê? A força que o Estado tem, ou pensa que tem, para combater a corrupção. Mas, o Estado quer usar o poder? O poder que tem, ele quer usar? E não se esqueçam que, como estamos discutindo sociologia, saindo para a sociologia política, não existe vácuo de poder. O Estado existe e está aí. E o vácuo do Estado é perigosíssimo.
O vácuo de Estado é caos. Agora, esse caos, ou melhor dizendo, esse vácuo de Estado é ruim? É ruim? Para nós é. Não só agentes políticos, mas para a sociedade, para o povo como um todo, é ruim, é péssimo, é terrível, é absurdo. Mas, será que não tem quem ganhe com isso? Será que não tem quem ganhe com isso? Vejam vocês. Vejam vocês. Para determinadas categorias, o enfraquecimento do Estado é muito bom. O enfraquecimento do Estado é ruim para nós que temos um compromisso público, com o interesse público, com o bem-estar social, com o bem-estar da sociedade. Mas o enfraquecimento do Estado, há quem ganhe com isso. Há quem ganhe com isso, e não apenas no campo econômico. Agora, o importante é que se diga que esse enfraquecimento do Estado tem na corrupção um dos seus elementos essenciais. Essenciais. Por quê? Por quê? Porque a corrupção, como eu disse lá atrás, gera o fenômeno da descrença nas instituições. Quem é o Estado? Quem é o Estado? Se ganha com o enfraquecimento do Estado, como é que eu vou enfraquecer o Estado? Enfraquecendo as suas instituições, levando as pessoas a não acreditarem nas instituições. É assim que se enfraquece o Estado. E esse é um dos fenômenos mais nefastos da corrupção. O enfraquecimento do Estado. As pessoas, o homem médio, começa a agir como se o Estado não existisse. É o primeiro passo. O segundo passo, ele começa a agir afrontando o Estado. E ele começa a raciocinar, não, esse Estado não existe, ou ele só existe para alguns, para outros não. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio, infelizmente. E isso chama, ou nos traz, ao nosso compromisso com o Estado e com o interesse público. Não permitamos que isso aconteça. Não permitamos que isso aconteça. E uma das formas é chamar a atenção para o problema.
Por isso é que disse aos senhores que não é minha intenção trazer verdades, mas é intenção minha trazer perplexidades. Levar os senhores a pensarem um pouco, ainda que seja para não concordar comigo. Mas que pensem, questionem, duvidem, critiquem. E chamando a atenção para o problema. Eu creio que esse próprio evento já mostra a atenção que o tema está começando a ter. O crime de corrupção, ou os crimes contra a administração pública, já se contrapõe ao próprio Estado, chamando assim a atenção para a sua existência. E a partir daí, desperta o Estado em busca do seu fortalecimento para prestigiar as suas instituições destinadas a fortalecer o combate a esse delito tão terrível. Comparo a corrupção a um câncer que vai se enraizando nas instituições do Estado, para ao final ter esse Estado impotente e levado à morte. E quem reage contra isso são as suas instituições. Esse é o papel das instituições do Estado. O Poder Executivo. Analiso o papel do Poder Executivo. Cabe fortalecer as suas instituições, CGU, AGU, COAF, todas as instituições aptas a vislumbrar fatos de corrupção devem ter mecanismos para levar adiante o combate a esse delito. O Poder Legislativo deve, com a máxima urgência, tratar de editar normas que permitam esse combate. Mas tratar de editar normas cuja preocupação seja em combater efetivamente o delito de corrupção. Mudando regras absolutamente inócuas e regras absolutamente incongruentes com o século XXI. Apenas citando um exemplo, não faz sentido no Código Penal nós termos regras de prescrição como a que temos ainda hoje. Ainda mais tratando de delitos desse porte. No campo do processo penal, também não tenho dúvidas em preconizar a edição de normas mais rigorosas no campo do direito instrumental. Para que efetivamente se demonstre, de uma vez por todas, que o crime não compensa. Que o crime não pode compensar. E que o crime afronta as pessoas de bem. E o Poder Judiciário, preconizo a necessidade, que vale para todos os demais poderes também, claro, até porque eu vou chamar ao início da nossa conversa, a necessidade de se conscientizar
da realidade. Da realidade vivida por uma sociedade que está cansada de fenômenos caracterizadores da corrupção. E que, por vezes, está descrente da atuação do aparato estatal punitivo. Cabe também resgatar a confiança da população. Cabe também o resgate da confiança das pessoas. A sociedade e as pessoas têm de confiar na atuação dos seus agentes encarregados de processar e julgar os delitos de corrupção. Ainda, é necessário, no campo do Poder Judiciário, a valorização do papel dos juízes de primeiro grau de jurisdição. Aqueles que estão mais próximos dos fatos. Aqueles a quem a colheita da prova é delegada e é atribuída, devem ter um papel de maior relevo. E ainda cabe ao Poder Judiciário, sei das dificuldades inerentes do século XXI, mas cabe ao Poder Judiciário compatibilizar o eterno dilema do processo. É um dilema que vem de milênios, que é a compatibilização entre a celeridade e a segurança na prestação jurisdicional. Nesse contexto, cabe-se buscar acelerar a tramitação de todos os processos penais e, eventualmente, cíveis de improbidade administrativa ligados ao tema. Ou, eventualmente, mediante a criação de varas especializadas, de turmas especializadas no tribunal para esse tipo de delito, para que os processos possam ter uma resposta mais pronta e a sociedade possa, assim, ter a certeza de que o crime não compensa, que o crime é uma opção e quem optar por esse caminho sofrerá as sanções devidas. Portanto, foi um prazer imenso conversar com os senhores sobre esse assunto. Gostaria muito de debater com os senhores sobre isso, porque esse é um tema que, sem dúvida alguma, retrata muito do nosso contexto histórico. Repito, não só do Brasil. Esse não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente. Talvez aqui nós tenhamos uma percepção maior por uma série de fatores. Mas se os senhores forem encontrar ou fazer uma análise do século XXI, em se tratando do hemisfério ocidental, os senhores vão perceber que esse é um fenômeno ocidental. Esse é um fenômeno daquilo que eu chamo da civilização panatlântica, abarcando América e Europa. Foi um prazer imenso conversar com os senhores e será um prazer maior ainda debater, se houver tempo. Muito obrigado. Doutor Ítalo, muito obrigado pela palestra. Eu acho que realmente o senhor atingiu o objetivo de deixar todos bastante pensativos. Muito obrigada. E, infelizmente, não temos tempo para pergunta. Vou passar para o próximo palestrante. Chamo para compor a mesa a colega Maria Cândida, por favor.
Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores Juíza Federal Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida, diretor executivo do Escritório da Transparência Internacional no Brasil, Bruno Brandão. Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, Camila Colares Bezerra. Boa tarde a todos. Continuaremos agora o fórum com o painel Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos. Nós vimos o caráter universal, usando a nomenclatura utilizada pelo professor Jorge Age, do crime de corrupção, também a importância do que é dito follow the money, para se combater o crime organizado, e também um aspecto fundamental de combate ao crime organizado, que é a sensação para a população de que tudo que foi desviado pode ser recomposto. Nós vimos a importância na Lava Jato nesse aspecto e todas as mudanças que estão ocorrendo. Daí a importância desse painel para poder elucidar melhor esses dois pontos. Vou passar agora a palavra ao Dr. Bruno Brandão. Ele é diretor executivo da Transparência Internacional do Brasil. Bruno Brandão é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Gestão Pública pela Universidade de York, em Relações Internacionais pelo Instituto Barcelona de Estudos Internacionais. Desde 2013, coordena o estabelecimento da Transparência Internacional no Brasil e, antes disso, havia coordenado no México o Programa de Integridade no Financiamento Climático, da mesma organização. É fellow do Programa Governo Aberto nas Américas, da Organização dos Estados Americanos, e do Programa Transformation Thinkers, da Fundação Bertelsmann. Por favor, doutor Bruno, você vai falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite e parabenizar a escola pela excelente iniciativa, o seminário de altíssimo nível. E é uma honra para a Transparência Internacional fazer parte dessa discussão e, principalmente, dessa mesa aqui. É uma satisfação compartilhar painel com a doutora Camila, que, além de uma excelente profissional na área, especialista sobre o tema, é também alguém que, eu falava agora há pouco, com o coração por essa causa do combate à corrupção. Então, uma satisfação dividir esse painel. Eu gostaria de começar a apresentação com uma... Ou eu posso ir para lá, se for mais conveniente. Tá. Tá, eu só preciso do controle. Tá. Tá, talvez seja melhor, né? Desculpem aí a confusão. Eu vou começar brevemente com uma apresentação sobre a minha instituição, a Transparência Internacional, porque talvez não seja ainda do conhecimento de todos, porque, apesar de ser hoje a principal entidade no mundo dedicada a essa causa, a causa da luta contra a corrupção, nós ficamos por quase 10 anos sem presença no país. E as pessoas até brincavam conosco e sempre falavam, mas um mercado tão bom para vocês e vocês ficaram 10 anos sem presença no país. De fato, infelizmente, um mercado bom para o tema anticorrupção, um mercado pujante, e talvez agora o boom desse mercado nesses últimos 5 anos de Operação Lava Jato. Isso chamou a atenção do mundo,
chamou a atenção da Transparência Internacional, evidentemente, mas já era um projeto da organização retomar essa presença no país. Nós tivemos um capítulo aqui, a Transparência Brasil, que é uma entidade que ainda existe, foi fundada por um jornalista muito conhecido, Cláudio Abramo, recentemente falecido, mas que hoje não tem qualquer ligação com a Transparência Internacional. Essa entidade global ela foi criada em 1993, portanto, ela acaba de cumprir 25 anos, por um alemão, Peter Eigen, que era ex-diretor do Banco Mundial, ajuda ao desenvolvimento, trabalhando na região da África, no continente africano, e vendo a experiência ali daquele recurso da ajuda ao desenvolvimento, indo direto para o ralo da corrupção, para enriquecer famílias de ditadores, sem resultar em qualquer progresso econômico e social, e um grande tabu dentro do Banco Mundial para tratar do tema, naquele momento. E, não vendo espaço para tratar do tema, ele abandona a instituição e funda, em 1993, em Berlim, a Transparência Internacional, onde lá temos até hoje o nosso secretariado e, hoje, uma rede já em 110 países de presença da Transparência Internacional, aqui na nossa região das Américas e em 16 países. É uma entidade com atuação absolutamente apartidária e focada nas causas estruturais do problema da corrupção, um enfoque sistêmico de combate à corrupção. Ela é conhecida principalmente por esse índice, o Índice de Percepção da Corrupção, que é hoje a ferramenta mais longeva, ela foi criada em 1995 e mais abrangente de medição da corrupção no mundo. São 180 países e territórios do IPC, o Índice de Percepção da Corrupção. E o próprio nome já diz, é um índice que trata dessa medição através de um aproximador, um proxy, que é a percepção. Por quê? Porque medir um fenômeno que é, por natureza, oculto, é, por si só, um grande desafio. A gente fala que a corrupção que nós podemos medir, enxergar e medir empiricamente é a corrupção que deu errado. A corrupção que deu certo ou está dando certo, ela ocorre, está ocorrendo abaixo do radar e só pode perceber e verificar quem, de fato, está participando. Então, por isso, nós utilizamos a percepção da corrupção, e não é a percepção da população em geral, é a percepção de especialistas, normalmente estudiosos do país, acadêmicos ou pessoas do mundo dos negócios. Bom, onde que está o nosso país aqui? Pode ser um teste oftalmológico gratuito aqui para vocês, mas eu posso ajudar. O Brasil está na 96ª posição. Em 180 países nós temos aí essa posição não muito de nos orgulhar, da posição 96. O Brasil vem de uma trajetória de queda nos últimos 5 anos, desde 2012, que nós mudamos a metodologia. É possível fazer uma análise histórica do desempenho dos países, e é um dos países que mais perdeu posição. Mas isso quer dizer que tem mais corrupção durante esse período, justamente da Lava Jato? Claro que não. É sempre a pergunta que nos vem pela imprensa: tem mais corrupção porque tem mais percepção da corrupção? Não. Os países, efetivamente, que começam a confrontar o problema de uma maneira mais contundente, o primeiro resultado, a consequência de curto prazo, é justamente uma piora da percepção da corrupção, pela simples razão que ela se torna mais visível. Mas o que costuma ocorrer também é que, em algum momento, se o país persiste nesse empenho, essa curva ela tem um ponto de inflexão e começa a se transformar a percepção de corrupção em mais controle da corrupção. Infelizmente, nós ainda não vimos esse ponto chegar. O país despencou no último resultado 17 posições, foi o pior desempenho do país. Na semana que vem, já os convido, no dia 29 de janeiro, lançamos o índice mais atual. Nós vamos lançar aqui em Brasília, no dia 29, no Hotel Mercury, às 8 da manhã, um evento para lançar o novo resultado do Índice de Percepção da Corrupção 2018. Bom, mas nós viemos aqui no painel com enfoque, a pedido dos organizadores, sobre o aspecto internacional da luta contra a corrupção, a cooperação internacional, e eu trouxe algumas reflexões iniciais e um estudo específico da Transparência Internacional que diz respeito ao tema. Mas, entrando nessas reflexões, quais foram alguns avanços e retrocessos recentes
recentes do último ano que nos chamou a atenção, alguns fatos com respeito a isso. O primeiro deles é a própria Lava Jato, né? Talvez não exista paralelo hoje no mundo um escândalo, uma investigação criminal com tanta cooperação internacional, com tantas jurisdições. São dezenas de jurisdições cooperando para a elucidação desses fatos, mas também a forma de atuar da Lava Jato, a forma de atuar dos procuradores, dos policiais, da forma de atuar como força-tarefa está sendo emulado por outros países. O Brasil saiu de uma percepção de um exportador de corrupção para a percepção de um exportador de uma fórmula, de uma estratégia bem-sucedida de corrupção que está sendo emulado principalmente na nossa região, na América Latina. Então, talvez, como um ponto aí a se destacar positivo na cooperação internacional, é o próprio efeito Lava Jato. Foi também muito importante que ocorreu no ano passado, que a Cúpula das Américas, que ocorreu em Lima, em abril, que é o principal encontro de chefes de Estado da nossa região, das Américas, ela, pela primeira vez, esse encontro teve como tema central o combate à corrupção. O tema da Cúpula das Américas em Lima, de 2018, foi justamente a governança democrática contra a corrupção. Outro aspecto importante foi uma resolução que saiu no início do ano passado, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, vinculando a grande corrupção a um vetor sistêmico de violação de direitos humanos. Isso foi uma decisão histórica, inédita, de uma comissão, de um órgão multilateral, vinculando a essas duas, o fenômeno da corrupção com violação sistêmica de direitos humanos e recomendando o sistema interamericano a tratar sempre em relação ao outro, né? O combate à corrupção ele está vinculado à agenda da promoção dos direitos humanos. Pela primeira vez também o Conselho de Segurança da ONU tratou do tema de combate à corrupção. Ele tratou do tema da Venezuela sob a ótica da corrupção, inclusive trazendo o caso Odebrecht, que foi trazido numa reunião do Conselho de Segurança da ONU no ano passado, vinculando também a sustentação de uma ditadura com esquemas de grande corrupção para alimentar aí o sistema ditatorial na Venezuela. Por outro lado, nós tivemos também ameaças, retrocessos importantes, que ainda na nossa região, agora na América Central, com a muito bem-sucedida Comissão Internacional na Guatemala contra a corrupção e a impunidade na Guatemala, a chamada CICIG, que foi uma experiência muito bem-sucedida, de uma intervenção das Nações Unidas, um apoio das Nações Unidas para que as autoridades locais na Guatemala pudessem confrontar esses esquemas de grande corrupção com a atuação de magistrados e procuradores internacionais. O líder, o comissionado Ivan Velásquez, um colombiano, fez um trabalho extraordinário, reconhecido mundialmente, e foi expulso da Guatemala recentemente, e a própria comissão agora está numa situação sub judice e foi expulsa pelo presidente, mas uma decisão recente do Tribunal Constitucional da Guatemala está lutando aí para reverter essa decisão. Mas uma experiência muito bem-sucedida, tão bem-sucedida que foi expulsa da Guatemala por um governo que quer manter o status quo. A MESSE também foi inspirada na CICIG, agora em Honduras, e também está caminhando para ter o mesmo destino da CICIG, sob forte ameaça do governo hondurenho. Nós tivemos... aqui está errado ali, a resolução dos direitos humanos, na verdade eu citei, algo positivo, mas tivemos uma declaração no ano passado também do Trump falando que o FCPA é uma porcaria de uma lei, né, e nada ajudou o principal diploma do combate à corrupção transnacional, do suborno transnacional, uma declaração do presidente americano. E, em geral, a crise do multilateralismo, infelizmente, parece que o Brasil começa a adotar também uma linha de questionamento e de oposição aos nossos sistemas multilaterais, e que tantos exemplos deram da importância do enfrentamento da corrupção como um fenômeno multilateral, um fenômeno globalizado. E aí eu queria passar agora para um estudo específico da Transparência Internacional. Nós publicamos no ano passado, nós publicamos já
2012, essa é a 12ª edição, de uma avaliação da aplicação da Convenção da OCDE contra o suborno transnacional, que é, talvez, hoje a convenção mais importante. As outras, cada uma tem a sua importância. A OEA, da nossa região, é a primeira convenção internacional anticorrupção, é a da OEA, mas a Convenção da OCDE ela trata muito da responsabilidade dos países ricos. Eu mostrei no nosso índice de percepção da corrupção o nosso sul global ali todo vermelho e os países envolvidos, ricos, amarelos. Mas, quando nós vamos ver a responsabilidade dos exportadores da corrupção, aí a história se inverte. Aí nós vemos a atuação leniente com a corrupção de países ricos, importantes, que limparam a corrupção em seu território, mas fecham os olhos ainda para a exportação da corrupção nos países em desenvolvimento, nos nossos países, na América Latina, na África, e isso é o que esse relatório tenta chamar a atenção, e diante da responsabilidade de 44 Estados-partes da Convenção da OCDE, que cumpriu recentemente 20 anos. Então, esse é o 12º dos nossos relatórios, foi publicado no ano passado, outra vez aí, mais um teste oftalmológico. O país que mais teve, aqui são 4 categorias de aplicação da convenção: aplicação ativa, mais em cima, aplicação moderada, aplicação limitada, aplicação baixa ou nula da convenção. Nós tivemos aí, na verdade, no apanhado geral, na média, esses países se anularam. Os que pioraram e que melhoraram, na verdade, da última edição da nossa avaliação, em 2015, não houve melhora na média geral. Essa média ela é ponderada pelo share de exportações de cada país. Então, um país com mais share de exportação, que exporta mais no comércio mundial, ele tem, proporcionalmente, também responsabilidades de investigação de um número maior de casos, ponderado por esse fator econômico do share de exportações mundiais. Mas, se pegar o total, não houve melhora, mas o que foi importante nesse caso é que o nosso país, sim, melhorou, e melhorou significativamente nesse caso. Saímos da posição de baixa ou nenhuma aplicação para uma categoria de aplicação moderada. O Brasil só não foi o que mais melhorou nesse desempenho, porque Israel é que teve o maior salto, saiu também da categoria mais baixa e foi diretamente para a categoria mais alta da aplicação. Noruega também melhorou, foi para a categoria mais alta, junto com a Itália. Depois, a Suécia e Portugal vieram para a mesma categoria hoje que o Brasil, que é a categoria moderada. Argentina e Chile, na nossa região, também melhoraram, saíram da posição mais baixa. Deixa eu ver se eu posso apontar aqui. Saíram da posição mais baixa, Argentina e Chile, para a posição logo acima. E quem piorou, do lado de cá, foi a Áustria, o Canadá, que já tinham posições moderadas, baixaram para limitadas. A Coreia, da segunda pior, passou para o nível mais baixo. A Finlândia também uma queda significativa. O que isso diz respeito? Bom, aqui tem o quadro geral, aqui são só as movimentações, o primeiro slide, aqui dá para ver quais são os países em cada categoria. Muito rapidamente, então, para ter uma ideia dos países com aplicação efetiva, ativa, são 7 países e eles detêm 27% das exportações mundiais. Alemanha, Israel, Itália, Noruega, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Aplicação moderada, Austrália, Brasil, Portugal e Suécia, 3,8% das exportações, um valor marginal. E aqui nas categorias mais abaixo, não vou citar todos, mas a gente vê aqui países importantes ocupando essas posições: Canadá, Áustria, Holanda, Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país hoje com menor corrupção no índice de percepção da corrupção, o mais baixo do mundo, no seu país, mas na hora das empresas trabalharem fora, aí dançam conforme a música, né, do local, como é feita os negócios sujos no país onde elas atuam. Agora, a categoria mais baixa, essa sim, detendo quase 40% do share de exportação mundial, nós temos países como Bélgica,
países como Japão, Espanha, nessa categoria, Irlanda. Então, não são, a própria Dinamarca também, que está entre os países menos corruptos, com uma posição vergonhosa, efetivamente fechando os olhos sobre a atuação corrupta das suas empresas nos países exteriores, nos países estrangeiros. Então, esse foi o resultado, um raio-x do resultado brasileiro, o nosso share, né, modesto, de 1,1% das exportações mundiais, mas nós tivemos, nesse período de avaliação, nós tivemos 9 investigações iniciadas, relevantes. Nós tivemos um caso, um major case iniciado, foi o caso da Odebrecht. Nenhum outro caso, além do major case, não teve outros de menor envergadura que foram computados. Um major case concluído, um caso relevante com sanção. Não foi Lava Jato aqui, foi o caso da Embraer, esse que foi contabilizado. E nenhum outro caso concluído com sanções. Sanções especificamente a crime de suborno transnacional. Não quer dizer que as empresas que participaram do esquema Lava Jato não foram sancionadas. Elas foram sancionadas, mas não especificamente sobre o crime de corrupção transnacional, que está tipificado no nosso Código Penal. Nós temos isso já há algum tempo para os indivíduos, para os executivos, mas as empresas também, na lei anticorrupção, elas têm que responder por o crime contra a administração pública estrangeira, o crime de suborno transnacional. E o Brasil ainda não tem uma aplicação realmente ativa, melhorou, começa a melhorar, mas ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades para aplicar a própria lei. As recomendações, então, desse relatório, especificamente para o caso brasileiro, são as equipes conjuntas de investigação, são as forças-tarefas internacionais, facilitar esse instrumento, legislar e estabelecer uma legislação específica à proteção do denunciante, ao whistleblower, de suspeita de irregularidade, chamado whistleblower, aprofundar a transparência das decisões dos acordos e acordos de leniência. O Brasil contabiliza muito bem, tem uma contabilidade muito boa e transparente sobre a cooperação internacional, inclusive fazendo referência ao trabalho do DRCI, também da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, mas ainda os acordos, a gente ainda acha que tem que ter um aprofundamento dessa transparência, melhorar a cooperação entre os órgãos encarregados de combater a corrupção transnacional. Então, essa harmonização tão esperada entre DRCI e a Secretaria de Cooperação Internacional, Ministério Público Federal e Ministério da Justiça, essas instâncias tão importantes, elas têm que se comunicar melhor e dialogar e melhorar essa engenharia institucional no país. Por fim, aumentar a utilização dos mecanismos de cooperação internacional para investigar irregularidades cometidas por empresas brasileiras no exterior. Bom, aí já caminhando para o final, eu queria chamar a atenção do caso Odebrecht, algo específico, acho que é uma plateia aqui muito relevante para talvez refletir sobre essa situação insólita que o país hoje, a partir da assinatura do acordo de leniência da Odebrecht e das limitações nesse acordo para a transmissão da informação a outros países, que essa transmissão da informação ela é condicionada ao país receptor, ele estender a leniência da empresa ou ele próprio entrar em acordo com a empresa. Ou seja, ele abrir mão de processar e punir a empresa ou entrar em acordo com a empresa. Então, tem que assinar um termo de limitação do uso da prova para receber as informações das autoridades brasileiras. É compreensível, razoável o argumento de que a empresa não colaboraria se ela não tivesse uma proteção de ser processada sistematicamente em todas as jurisdições, as 12, pelo menos, jurisdições que ela confessou os crimes. É compreensível, do ponto de vista do negociador. Agora, explicar para a população da Venezuela, por exemplo, que o Brasil vai ficar depositário de segredos, de crimes cometidos pela sua ditadura, indefinidamente,
porque as autoridades lá não querem cooperar, elas não vão limitar o uso da prova simplesmente porque elas não querem receber a informação, porque elas não querem investigar suas autoridades, não querem punir. Qual que é como é o desfecho disso, portanto? A autoridade brasileira, o Brasil fica como depositário de segredos de crimes internacionais envolvendo ditaduras que estão violando direitos e tudo mais. Então, é uma situação para ser debatida no nosso país, do nosso ponto de vista, e talvez uma pressão para que haja, pelo menos, a abertura do sigilo nos países em que não haverá resposta das autoridades locais. É algo que a gente queria trazer mais forte para o debate nacional como uma responsabilidade do nosso país. Bom, não sei se eu tenho ainda alguns minutos para tratar muito brevemente da nossa agenda, que é agora falar um pouco de algumas soluções, olhar para frente, que foi uma tentativa que a Transparência Internacional liderou junto com a Fundação Getúlio Vargas no ano passado, que foi a construção de um novo pacote de medidas a partir da experiência das 10 medidas, que teve um grande mérito, que foi finalmente colocar na discussão nacional sobre corrupção, tirar o foco do japonês da federal para colocar o foco nas discussões das soluções, as raízes do problema da nossa corrupção sistêmica, mas que também foi limitada por ser a visão de uma só instituição, do Ministério Público Federal, e, dessa forma, não agregava outras abordagens tão importantes no combate à corrupção que não fosse pela via persecutória, pela via penal. Mas, de toda forma, com grande mérito de trazer essa discussão tão necessária e que foi abortada de uma maneira tão prematura pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, vão se lembrar, foi na madrugada do acidente da Chapecoense, às 3 da madrugada, aquele pacote foi simplesmente jogado na lata do lixo, não sobrou praticamente nada dele, e uma discussão tão importante para o país ficou ali abandonada. Então, nós nos propusemos, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a convidar a sociedade de uma maneira ampla, plural, a construir esse novo pacote, que nós consultamos 373 instituições brasileiras, convidamos 192 especialistas, redatores e revisores de cada uma das medidas, colocamos na internet, foram quase 1.000 usuários ativos cadastrados, deixaram quase 400 propostas, e durante 18 meses nós juntamos essa inteligência coletiva nesse processo de legislação colaborativa para um resultado final, que foram, na verdade, está desatualizado, o slide são 70 medidas anticorrupção, são projetos de lei, propostas de emenda constitucional, resoluções administrativas, que hoje são consideradas o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo e feito pela sociedade brasileira. Então, a nossa esperança é que isso possa caminhar para a aprovação no Congresso Nacional, agora um Congresso renovado, não sei se para melhor ou para pior, mas renovado com o discurso anticorrupção. Agora tem uma agenda feita pela sociedade, um compromisso desses candidatos para que nós possamos avançar nas reformas tão necessárias para atacar as raízes da nossa corrupção sistêmica. Bom, eu não vou entrar em detalhes, eu queria só terminar com uma mensagem positiva, que eu acho que foi talvez o dado que nós recebemos que mais nos deu esperança no ano passado. Foi uma pesquisa que nós fizemos, é o Barômetro Global da Corrupção. E uma das perguntas era se o cidadão acreditava que ele podia fazer a diferença no combate à corrupção individualmente, se ele sozinho poderia dar sua contribuição e fazer a diferença. E o resultado brasileiro, 83% dos entrevistados responderam que acreditavam que poderiam fazer, o cidadão comum poderia fazer a diferença nessa luta. Esse foi o resultado de um compilado do Caribe e América Latina, foi o resultado mais alto em toda a América Latina e Caribe. Depois, nós fizemos o agregado de todas as regiões, foram 77 países. Dos 77 países, esse foi o resultado mais alto. É o resultado mais alto no mundo, nessa amostra global de 77 países. Hoje, talvez, o cidadão brasileiro seja aquele que mais acredita no seu potencial e no seu papel de lutar contra a corrupção.
Então, isso nos dá esperança e é um compromisso de canalizar essa força da sociedade brasileira para algo realmente transformador. Então, com essa mensagem alvissareira e esperançosa que eu queria terminar a nossa contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bruno, pela sua excelente palestra, sem dúvida muito enriquecedor para todos nós. Temos um ponto de vista distinto com relação a um tema tão relevante para todos nós. Obrigada. Sem maiores delongas, vou passar a palavra para a doutora Camila Colares Bezerra. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é oficial de inteligência da ABIN, foi coordenadora de recuperação de ativos e diretora adjunta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, bem como coordenadora geral de Acordos e Cooperação Internacional da Controladoria Geral da União. Tem experiência nas áreas de Direito Internacional Público, Cooperação Jurídica Internacional e Direito Internacional dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos e a todas. Acho que agora está melhor. Doutora Maria Cândida, muito obrigada. Gostaria de cumprimentá-la. Gostaria de cumprimentar o doutor Pedro, doutora Luana, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra. Quem me conhece sabe que esse é um assunto que desperta grandes paixões. Então, para mim é sempre um prazer. Muito embora eu não esteja mais como diretora do DRCI, eu hoje sou assessora internacional na CGU. É um assunto que realmente me causa enorme interesse e sobre o qual eu tenho muita honra de poder falar. Cumprimentar o doutor Bruno, o doutor Bruno, que é, sem dúvida, um dos maiores experts em matéria de anticorrupção. É sempre uma honra dividir com o Bruno painéis. Eu acho que esse talvez seja aí pelo menos o 100º que a gente divide, né, Bruno? É, além de tudo, um grande amigo. Bom, eu não tenho uma pretensão de me estender por muito tempo. Eu sei que está todo mundo bastante cansado. Eu sei que já houve algumas desistências. Então, a minha ideia é que realmente minha fala seja uma fala muito breve e, acima de tudo, uma fala bastante informal. A minha ideia é muito mais que adotar um tom professoral ou falar aqui de conceitos, ter mesmo uma conversa com vocês sobre alguns assuntos de cooperação jurídica e recuperação de ativos. Eu espero poder ser um pouco provocativa e contar com a participação de vocês. Podem me interromper se houver alguma dúvida, alguma consideração. Eu vou estar mais que feliz em responder essas perguntas ao longo da minha fala. Também estou assumindo que já existe aqui um certo nível de familiaridade com o tema, então não vou aqui também perder muito tempo explicando o que é cooperação jurídica, porque entendo que a grande maioria aqui já tenha um conhecimento um tanto quanto aprofundado dos conceitos de cooperação jurídica. Então, daqui para frente, quando eu estiver falando de cooperação jurídica para fins de recuperação de ativos, eu estou, em linhas gerais, falando aí de formas de buscar provas e medidas no exterior que deem subsídios aos nossos procedimentos nacionais. Tudo isso com o fim principal de recuperar os ativos que são ilicitamente obtidos no Brasil e depositados aí no exterior. Então, em linhas gerais, é sobre isso que eu falo quando eu falo em cooperação jurídica. Se vocês me permitem, também eu gostaria de falar um pouco da minha trajetória. Ao longo da minha fala, eu vou falar um pouco da minha própria experiência. Eu não quero ser panfletária, não estou fazendo propaganda de mim mesma, tá? Eu estou empregada, graças a Deus. É só para justificar um pouco das minhas conclusões, das conclusões a que eu já me permito chegar depois de 15 anos trabalhando com esse tema, e também para que vocês entendam a posição de onde eu falo. Eu acho que é muito honesto, é muito importante que vocês entendam qual que é o fundo, na verdade, das minhas conclusões e por quem estou aqui falando, né? A minha relação com o tema da cooperação jurídica ela é bastante antiga, tá? E eu não quero com isso revelar a minha idade, mas ela remonta lá a 2004. Na época, eu trabalhava no Departamento de Cooperação Legal da Organização dos Estados Americanos. Como o Bruno falou, a Convenção Interamericana contra a Corrupção é o primeiro instrumento multilateral de combate à corrupção. Entendendo a importância disso, a OEA criou um departamento para monitorar a implementação dessa convenção pelos Estados-partes, e eu fui convidada, muito honrosamente, para trabalhar nesse departamento lá em 2004. E tive a felicidade ou infelicidade de ser designada para fazer a primeira avaliação do Brasil
quanto à implementação dessa convenção. Muito possivelmente porque eu era a única ali que falava português, mas acho que pude aproveitar essa oportunidade. Desde muito cedo, a cooperação jurídica surgiu como um pilar importante na luta contra a corrupção, e a Convenção Interamericana já deixou isso muito claro, né? E a posição do Brasil diante desse fato realmente sempre foi muito responsiva. Por que eu estou falando isso? A Convenção Interamericana, por ser a primeira, naturalmente, ela trazia uma série de aspectos inovadores. Aliás, diga-se de passagem, alguns aspectos que são inovadores até hoje. Alguns aspectos que o Brasil mesmo ainda digere até hoje, né? Conceitos como, por exemplo, responsabilização do setor privado, participação da sociedade civil, governo aberto, conflito de interesse, tudo isso foi lançado internacionalmente pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos e, claro, demandou aí dos Estados uma certa energia para digerir, né? Como eu falei, alguns Estados, inclusive, ainda hoje digerem alguns desses conceitos que ainda hoje podem ser considerados inovadores. Mas cooperação jurídica, assim, certamente, foi um tema que o Brasil elegeu como um tema de destaque. Então, ali, como avaliadora do Brasil, já ficou muito claro para mim, para todo mundo da equipe ali da OEA, que o Brasil era muito responsivo em termos de cooperação jurídica. Então, desde ali, o Brasil já começava a se firmar como um país extremamente cooperativo. Ao longo dos anos, essa identidade ela só se fortaleceu. E aí, lanço aqui para vocês a primeira conclusão, né? O Brasil é, sim, visto até hoje nos foros internacionais e mesmo em relações bilaterais como um país extremamente cooperativo em termos de cooperação jurídica. Ou seja, hoje o Brasil é reconhecido como um país que presta e sabe prestar cooperação jurídica. Isso é muito importante que se diga, que se destaque. Por quê? Porque isso foi naturalmente potencializado com a Lava Jato. E isso nos permitiu, na verdade, vencer uma narrativa que quis ser construída, mas que, pela cooperação prestada pelo país, não foi possível vingar. A narrativa de que nós estávamos exportando corrupção. Em alguns foros de que a gente participava, tentou-se emplacar a ideia de que o Brasil era um grande exportador de corrupção tão somente. E, a partir da cooperação que o Brasil prestou, neste mesmo caso da Lava Jato, a gente conseguiu mitigar um pouco dessa narrativa. Então, hoje, se é bem verdade que a Lava Jato é um dos maiores escândalos de corrupção, transnacional, inclusive, é também verdade que a cooperação prestada no âmbito desse caso da Lava Jato aumentou os níveis globais de enforcement contra a corrupção. E isso graças ao Brasil. Então, se hoje, de fato, a gente descobriu um nível alto de exportação de corrupção, a gente também exporta provas, a gente também exporta métodos de investigação, a gente, assim, contribui para o nível global de enforcement contra a corrupção. E é essa a narrativa que hoje está vigente na grande maioria dos foros internacionais de combate à corrupção. De uma maneira, como eu falei, muito legítima e muito justa, porque desde o começo, ali, voltando aqui aos idos de 2004, realmente o Brasil já se colocou como um país extremamente cooperativo. Pois bem, tendo falado um pouco dessa minha experiência ali em 2004, na primeira avaliação do Brasil para um instrumento internacional de combate à corrupção, eu vou voltar também um pouco à minha trajetória. Voltei em 2005 para o Brasil e fui convidada para participar da equipe que fundou o DRCI, Departamento de Cooperação Jurídica Internacional. Havia ali, claramente, uma demanda global por cooperação jurídica muito bem estabelecida. E o DRCI, a fundação do DRCI naquela época aqui no Brasil, respondia a essa demanda. Existia um reconhecimento já muito consolidado de que, isoladamente, nenhum país consegue combater corrupção, que é necessário cooperar, que é necessário se coordenar. E daí a necessidade de se ter uma unidade especializada nessa cooperação, entendendo que a cooperação não acontece de uma maneira natural, de uma maneira fluida, entendendo que cada jurisdição tem as suas próprias peculiaridades e entendendo que é necessário um certo nivelamento de informações, criou-se uma unidade especializada
em administrar a cooperação recebida e prestada pelos países, a tal da figura Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional, que no Brasil ainda hoje é majoritariamente exercida pelo DRCI, o Departamento de Cooperação Jurídica, que fica ali no Ministério da Justiça. É claro que esse é hoje ainda um tema extremamente delicado, né? Existem várias autoridades que, com muita propriedade, advogam pela cooperação direta, ou seja, aquela cooperação que não passa pela figura de uma autoridade central. E aqui eu vou trazer algumas outras sugestões ou conclusões, né? Se vocês me perguntarem, a figura da autoridade central hoje, ela é útil, ela é relevante? Eu diria que hoje, sim. E aí eu trago um dado para vocês. A autoridade central ela não está responsável tão somente por funções cartoriais. Ela não só recebe e envia pedidos de cooperação jurídica. Ela é, de fato, responsável pela administração da cooperação prestada e recebida pelo país. E isso envolve uma série de ações, tanto interna quanto internacionalmente. Interna, eu dou aqui para vocês um exemplo. Ela capacita as autoridades nacionais em matéria de cooperação jurídica, ela promove políticas públicas para fortalecimento do tema, com base nos dados que somente ela tem, ela coleta, por estar nessa posição central. Ela promove melhorias legislativas. Internacionalmente, ela viabiliza essa ponte entre as nossas autoridades nacionais e internacionais. Ela participa de uma governança global do tema também. Então, certamente, a autoridade central, o papel da autoridade central, ele vai além de uma função cartorial. Então, por isso, ainda é muito relevante, especialmente se a gente considerar que a gente tem um rol aqui no Brasil extremamente eclético de autoridades que podem e querem fazer pedidos de cooperação jurídica internacional. Então, a gente não está falando aqui somente de um grupo do Ministério Público Federal, de um grupo da Justiça Federal, a gente está falando de um país gigantesco. A gente está falando de um país que tem justiça estadual, que tem polícia civil, que tem a autoridade da Receita, e é muito audacioso pensar que todas essas autoridades, que sim necessitam de cooperação jurídica, já alcançam um nível de entendimento com relação aos institutos da cooperação jurídica capaz de dispensar a necessidade da autoridade central. Então, se você me perguntar, Camila, hoje a autoridade central é ainda uma figura relevante? Sim, ela é. Mas, se você me perguntar, você acha que vai ser sempre assim? Eu acho que não. Eu acho que não, inclusive, em alguns blocos, como o Bloco Europeu, a gente já percebe que existe um nível de cooperação direta entre os países que dispensam realmente a atuação da autoridade central. E eu acho que esse é o final esperado e desejado mesmo em âmbito global. Eu acho que vai chegar um ponto em que tanto o nivelamento de conhecimento interno quanto o internacional ele vai nos permitir dispensar a figura da autoridade central, mas, na minha opinião, ainda não estamos nesse ponto. Tá? Agora, é claro, a cooperação jurídica, né, tradicional, tal como ela foi concebida e reforçada ao longo de muitos anos, ela não é suficiente para as necessidades atuais de investigação. Não é. A gente não tem a celeridade necessária, a gente não tem a fluidez necessária. Sejamos bastante francos e honestos, né? As organizações criminosas como um todo, inclusive aquelas voltadas para atos de corrupção, elas se comunicam com uma eficiência muito maior que os Estados, né? A culpa disso recai exclusivamente na figura da autoridade central? Claro que não, claro que não. Mas, certamente, o regime que se montou de cooperação jurídica, todas aquelas regras que estão aí consolidadas nos acordos multilaterais e tratados e acordos bilaterais de cooperação jurídica, certamente toda a liturgia tradicional da cooperação jurídica, né, que demanda que a autoridade acesse a autoridade central, que analise o pedido, que manda para o seu congênere na Suíça, e aí essa congênere na Suíça faz uma nova análise do pedido, e aí manda para o MP da Suíça, que, por sua vez, manda para a autoridade. Claro que toda essa liturgia, ela acarreta atrasos. É verdade dizer que ela nos poupa de alguns erros, mas ela também acarreta alguns delays, né, alguns atrasos. Então, realmente, é necessário a gente buscar um equilíbrio, e eu diria que hoje esse é o maior desafio da cooperação jurídica internacional, ou daquelas autoridades que respondem por esse processo.
que é buscar esse equilíbrio, buscar o equilíbrio que atenda tanto às demandas da investigação, as demandas de celeridade, de fluidez de contato, quanto às demandas de um processo justo, equilibrado, em que a cadeia de custódia da prova não seja quebrada em nenhum momento. Eu acho que a grande questão da cooperação jurídica, o grande valor agregado da cooperação jurídica, tal como ela foi concebida nos tratados e nos acordos bilaterais, é exatamente a garantia de que a cadeia de custódia da prova, trocada com a Suíça, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, ela não é quebrada em nenhum momento. E aí, quando eu falo em garantias, eu não estou falando em garantias somente para a defesa. Eu estou falando também em garantias para o juiz, que, em última instância, vai receber aquela prova. E, sabendo que ela veio de um meio legítimo, vai ter muito mais conforto para poder fazer aquele julgamento. Então, é garantia para a defesa de que os direitos dela foram respeitados, mas é também uma garantia para o próprio Estado, de que aquela prova que está dando subsídio para uma condenação é uma prova legítima, é uma prova que tem veracidade, é uma prova que foi obtida por meios legais, institucionais, estatais. Então, é um equilíbrio extremamente difícil de ser alcançado. Eu estava conversando com o Bruno ali antes. Bruno, mas e aí, o que você sugere? Eu fiz, se eu tivesse essa resposta, é a pergunta do milhão, né? A pergunta do milhão. Então, é por isso que você, naturalmente, tem ali uma tensão entre as autoridades que cuidam da cooperação jurídica e as autoridades que querem investigar, querem punir, querem conduzir os processos. É natural que haja essa tensão. E nós não somos privilegiados nesse sentido. Todos os países enfrentam esse dilema. Todos, né? E aí surgem algumas expectativas, algumas alternativas, né, que podem buscar esse equilíbrio. Uma delas é as famosas ECIs, né, que já deu espaço para tantas controvérsias, né? ECIs são equipes conjuntas de investigação, né? As ECIs são previstas em, eu diria, quase todos os acordos internacionais, né? Em tese, a ideia já está aí há muito tempo, né? A implementação, não, né? Os países ainda estão brigando para conseguir implementar as ECIs, né? É bem verdade que, dentro de alguns blocos, elas já vêm sendo implementadas há algum tempo. Se você perguntar assim, na Europa, porque a gente não está na Europa, gente. Infelizmente, ou felizmente, a gente não está na Europa, né? Então, se a gente quiser cooperar com os países europeus, muito dificilmente esses mesmos países poderão fazer ECIs conosco. E eu digo isso, inclusive, com experiência prática, né? Nós estamos tentando, né, estabelecer alguns acordos de ECIs, inclusive com países europeus, e não está sendo fácil, inclusive para esses países, porque realmente você necessita de uma certa harmonia de legislação que não existe ainda. Então, dizer que o Brasil é contra ECIs, que é uma narrativa que surgiu em algum momento, não é verdade. Não é verdade. As autoridades que hoje cuidam de cooperação jurídica no Brasil sim têm interesse em estabelecer acordos para equipes conjuntas de investigação. Sim têm buscado isso. E, surpreendentemente, para algumas pessoas, os países para quem a gente está propondo esses acordos têm tido dificuldade em estabelecê-los conosco, exatamente pelo que eu acabei de falar, porque esse tipo de acordo exige uma harmonização que, muitas vezes, não está aí na mesa ainda. Tá? Mas é uma boa saída, é uma saída, digamos, equilibrada entre aquelas necessidades que eu mencionei anteriormente. Necessidade de cadeia de custódia da prova e necessidade da celeridade, da fluidez de uma investigação. Né? Não acho que é um movimento que vai ser interrompido ou que vai morrer, eu acho muito pelo contrário, acho que a gente vai caminhar, eu vejo com muito otimismo, e eu acho que, sinceramente, no futuro breve, assim espero, a gente consiga firmar pelo menos um primeiro acordo de ECIs. A gente já tem isso no Mercosul, falta internalizar, né? A gente está falta um decreto presidencial, se não estou enganada, mas o Brasil foi um dos que liderou esse processo no Mercosul. Quem sabe agora, com esse do Mercosul internalizado, a gente já tem aí outros, até em âmbitos bilaterais. Eu sei que a gente vem negociando com alguns países, em países importantes, a pedido do próprio MPF. Eu espero que eles saiam no futuro breve, mas devo dizer que não é uma tarefa fácil, como tantos gostam de anunciar. Né? E aí, voltando um pouco para... Estou quanto tempo? 16. Tá. Em 2013, eu fui para a CGU. Voltando para a historinha da minha vida. Né?
Em 2013, eu fui para a CGU, e ali eu descobri, na verdade, um mundo não criminal de punição da corrupção, né? Descobri que existia, por exemplo, um processo de responsabilização da pessoa jurídica, que naquele momento estava sendo, na verdade, implementado, começando a regulamentação da lei estava acontecendo. Descobri um mundo não criminal, realmente. E como eu vinha de um histórico de cooperação jurídica, eu logo observei que todas aquelas ferramentas de que a gente dispunha não criminais, como, por exemplo, a improbidade administrativa, os procedimentos recém-lançados de responsabilização da pessoa jurídica, isso não guardava coerência com o que havia em termos de cooperação jurídica. Ou seja, no português, claro, havia cooperação jurídica para os procedimentos criminais, para as investigações criminais, mas tudo aquele que estava surgindo, né, no mundo não criminal estava limitado, porque para aquele tipo de procedimento a gente não conseguia obter cooperação jurídica, por exemplo, dos Estados Unidos, da SEC, por exemplo, do Reino Unido, e isso, na verdade, é uma realidade que persiste até hoje. O Brasil começou, então, um movimento enorme nos foros internacionais para tentar fazer com que os países cooperassem também para esses procedimentos, para a própria improbidade administrativa, né, para os procedimentos de responsabilização da pessoa jurídica, que, com base na lei de corrupção, são procedimentos administrativos ou civis. Né? Começamos, então, esse movimento, tanto em foros multilaterais, né, trazendo apresentações, aprovando resoluções, e no trabalho mesmo bilateral. Dizendo, olha, no Brasil a gente tem isso, a gente tem improbidade, a gente tem, além dos procedimentos criminais, que vocês já conhecem muito bem, a gente tem também PAR, a gente tem PAD, a gente tem improbidade administrativa, que são procedimentos muito eficientes em termos de combate à corrupção, para os quais, contudo, a gente não tem conseguido cooperar juridicamente com vocês. Para nossa surpresa, a gente percebeu que existia uma certa tendência, na verdade, todos os outros países com os quais a gente conversou estavam também lançando mão de instrumentos não criminais, vamos colocar assim, para investigar e para punir corrupção, mas aqueles mesmos países não cooperavam entre si, né, para esses procedimentos. Né? Então, iniciou-se aí, abriu-se aí um novo mundo no mundo da cooperação jurídica. Né? Vamos tentar obter cooperação também para os procedimentos. Para a improbidade, vamos explicar o que é improbidade, vamos explicar o que é procedimento de responsabilização da pessoa jurídica de acordo com a lei, que no Brasil não seria criminal. E esse, na verdade, é um desafio que a gente até hoje enfrenta aí, diariamente, porque, como eu falei, muito embora outros países também lançaram mão desse tipo de procedimento, a cooperação, os canais de cooperação não estão tão bem estabelecidos como já existem para a cooperação jurídica em matéria criminal. Bom, e aí, enfim, recentemente eu estive de volta no RCI, fui chamada para ser diretora da RCI, e o que me surpreendeu é que, na verdade, a gente teve somado aos desafios antigos alguns novos. A gente não teve, assim, no cômputo geral, os desafios antigos resolvidos. Né? Os desafios antigos, na verdade, é aquele que eu já mencionei. Assim, tem como pano de fundo a questão do equilíbrio. Né? Celeridade de um lado, garantia de outro. Né? Fluidez de um lado e veracidade da prova garantida de outro. E aí, tendo isso como pano de fundo, a gente começa a perceber que alguns pequenos problemas seguem acontecendo e nos levam a buscar outras ferramentas, né? Fora daquela coisa tradicional de cooperação jurídica, que possam promover a recuperação de ativos. Então, falando agora mais especificamente de recuperação de ativos, eu posso falar muito francamente com vocês. O Brasil não recupera ativos. Assim, acho que eu sei que é tanto quanto pessimista o cenário, mas eu tenho tranquilidade em dizer que, hoje, o Brasil tem uma enorme dificuldade em recuperar ativos que são ilicitamente obtidos e encaminhados para o exterior. Quais são os motivos? Inúmeros. Isso através do processo de cooperação jurídica, né? Aquele tradicional, aquele em que a autoridade solicita a localização do bem lá fora, num primeiro momento, depois solicita o bloqueio e depois solicita a repatriação. A nossa capacidade de implementar essas três medidas
nos países lá fora, ela é diminuída a cada uma delas. Então, num primeiro momento, é relativamente fácil a gente localizar um bem. Isso tudo, estou falando de cooperação jurídica, tá? Existem vários outros meios, mas, assim, cooperação jurídica. É relativamente fácil você localizar um bem lá fora, você quebrar um sigilo bancário, dependendo do país, por exemplo, Estados Unidos. Você consegue, com uma certa facilidade, quebrar um sigilo bancário nos Estados Unidos. Suíça é um pouco mais difícil. Mas, em geral, você localizar um bem, um ativo no exterior, não é uma tarefa assim, difícil, enormemente difícil ou impossível. E aí, então, vamos partir para o segundo momento. Bloqueio daquele bem. Já é algo bastante difícil. Já é algo muito difícil. Né? O corpo probatório que é exigido para esse tipo de medida, em regra, claro, estou falando aqui como uma regra geral, é muito alto. Às vezes, muitas vezes, mais alto do que as nossas autoridades dispõem. Né? Repatriar esses bens ativos, hoje, eu diria que é mais impossível que possível. Mais uma vez, dentro daquele esquema tradicional de cooperação jurídica, né? Através do DRCI, Então, recuperação de ativos depositados no exterior, infelizmente, hoje, para o Brasil, é mais exceção que regra. Né? Eu sei que é absolutamente frustrante, especialmente se você considera que a ideia, que hoje volta tanto, né, à tona, mas a ideia de que é preciso promover um corte dos fluxos financeiros das organizações criminosas, que as organizações criminosas são empresas que visam lucro, e se você quer desestimulá-las, você tem que cortar seus fluxos financeiros, você tem que diminuir a lucratividade para diminuir o incentivo, e, no final de tudo, o que você quer? Repatriar. Essa conversa toda, essa narrativa toda, ela tem pelo menos 15 anos. Não é nova a ideia de que se combate crime organizado, especialmente corrupção, através dos cortes financeiros, e que se quer repatriação, a importância da repatriação. Essa narrativa não é nova, muito pelo contrário, como eu falei, tem pelo menos 15 anos. E por que até hoje a gente não consegue implementar isso? Por diversos motivos. Mas eu diria que, se eu tivesse que apontar eu diria que ele é muito mais de ordem interna que de ordem internacional. Qual seja? Os nossos processos, a dinâmica dos nossos processos. A grande maioria dos países condiciona a devolução desses ativos à conclusão dos nossos processos, a que haja uma decisão transitada e julgada no Brasil. E a gente sabe que, infelizmente, isso ainda é algo tanto quanto raro. Se a gente também, mais uma vez, está dentro de um processo criminal tradicional. Né? Então, qual que é o cenário hoje? Se a gente for seguir o caminho padrão, tanto de cooperação jurídica quanto de conclusão de casos internos, é muito difícil a gente conseguir repatriação de ativos. Qual que hoje é a alternativa que se apresenta? Os acordos. Né, os acordos de colaboração, ou enfim, nas suas variações existentes. Então, hoje, é certo dizer que a maior parte da recuperação dos ativos que estão no exterior acontece em sede de acordo e não em sede de cooperação jurídica tradicional. É certo dizer isso. Agora, um outro debate é qual que seria a participação desses atores de cooperação jurídica nesse acordo. Hoje, os acordos são realizados diretamente, né, entre as instituições. Não é, digamos assim, um ato propriamente, como é que eu posso dizer, estatal, claro que é estatal, porque vem de uma instituição legítima, mas não o acordo ele hoje é interinstitucional, né, vamos colocar assim, né? E aí a gente precisa entender se a gente quer que isso tenha alguma interseção ali com cooperação jurídica, tal como a gente concebeu originalmente, ou se não, se vamos deixar a cooperação jurídica fora disso mesmo, né? Não vamos colocar a autoridade secretária no meio disso aí. Mas o fato é que a cooperação jurídica tradicionalmente concebida não está sendo suficiente para a recuperação de ativos. Os acordos têm se mostrado como uma alternativa eficiente na recuperação de ativos. Esse é um debate global, né, global. Inclusive, a posição do Brasil nesse debate mudou ao longo do tempo. Eu lembro que lá em 2015 teve a Conferência dos Estados-Partes da Convenção da ONU contra a Corrupção. Né, e aí a gente tinha 2 blocos falando sobre esse tema. Um bloco liderado pelos Estados Unidos, que dizia o seguinte: eu só vou repatriar para um bloco, depois eu conto o final da história, mas um bloco liderado pelos Estados Unidos e um bloco liderado pela Nigéria. O
que a Nigéria reclamava? Os Estados Unidos têm uma jurisdição quase que universal, eles investigam casos em que nós somos o Estado vítima, eles negociam com as empresas, negociam multas para essas empresas, as empresas pagam multas para a SEC, para o DOJ, e nós, Estado vítima, não recebemos nenhuma parcela desse valor. Não recebemos nosso pedaço da torta. Né? Estados Unidos, por sua vez, dizem assim, eu não vou repatriar o valor para a Nigéria, porque, na verdade, se eu devolver esse dinheiro para a Nigéria, eu vou estar, na verdade, devolvendo o dinheiro para quem, na verdade, o desviou. Então, esse era o cenário em 2015, tá? E aí eu pergunto para vocês, em 2015, qual que vocês acham que era a posição do Brasil? Em que bloco vocês acham que o Brasil estava, de qual bloco o Brasil participava? Alguém chuta? Qual? Nigéria. Esse era o posicionamento defendido e sustentado pelo Itamaraty. É claro que, naquela época, a gente já tem algumas vozes contrárias a isso, mas era o pensamento, digamos, era a corrente dominante aqui no Brasil, a de que a gente tinha que se aliar ao grupo da Nigéria. Passados os tempos, nós começamos a fazer acordos também, e isso foi mudando a nossa posição. Né? Primeiro porque nós não estamos no mesmo nível institucional, de amadurecimento institucional que a Nigéria. Obviamente, desculpa se tem algum nigeriano me assistindo, mas assim, não é fato. Né? A gente não está nesse mesmo nível de amadurecimento institucional mesmo. Né? As nossas instituições têm funcionado nesse tema há um tempo já. Então, isso em si já nos afastaria desse grupo nigeriano. Né? Por outro lado, nós éramos e somos ainda Estado vítima também, em alguma medida, né? Vide caso Lava Jato. Mas a gente também começa a fazer acordo. Então, a gente tem que estar... nossa posição ela foi tendendo ao centro. Porque, se é verdade que a gente segue como Estado vítima, se a gente considerar as empresas, né, a gente também começou a fazer acordo. Então, se a gente advoga pela teoria de que os Estados Unidos tinham que chamar o Brasil quando estava investigando o caso da Petrobras, os Estados Unidos tinham que chamar a Nigéria quando a gente também está dizendo que, quando a gente começar a fazer acordo com empresas, ou em casos que envolvam outras jurisdições, a gente vai ter que chamar essas jurisdições. Então, hoje, a nossa posição é uma posição aí que ainda está sendo firmada, mas que se aproxima hoje muito mais dos Estados Unidos que propriamente da Nigéria. Né? Só para mencionar um último desafio, eu vou até fechar, porque, na verdade, tem vários, mas eu queria mencionar com relação à defesa. Né? Não dá mais para ignorar as reivindicações da defesa pela cooperação jurídica. Né? Hoje, a cooperação jurídica, especialmente no âmbito dos processos criminais, é um instrumento de que só pode valer as autoridades de Estado, né, como chama. Hoje, isso como regra. Tá? Hoje, se, por exemplo, a defesa quer dispor de uma prova que não está localizada aqui no Brasil, ela vai ter que contratar um advogado lá fora para que o advogado busque essa prova. Né? E isso tem, sim, abalado, de certa forma, pelo menos em discurso, a legitimidade do Instituto da Cooperação Jurídica, pela natural questão da paridade de armas. Então, hoje, você já tem uma corrente, tanto quanto consolidada, reivindicando a possibilidade de uso desses instrumentos, que hoje são estatais, também pela defesa. O que o DRCI tem feito como autoridade central? Tem recebido esses pedidos que vêm da defesa, tem encaminhado para os países, mas os países requeridos têm dito que não vão trabalhar pela defesa. Que aqueles acordos, que aquele arranjo institucional foi concebido para servir tão somente às instituições de Estado e não à defesa. Mas a gente tem que admitir que isso realmente coloca a defesa numa certa desvantagem processual. O que, por muito tempo, não causou tanto incômodo, porque a gente não tinha realmente um corpo, uma massa crítica bem formada com relação a esse tema na defesa, o que não é verdade hoje em dia. Hoje a gente tem grandes bancas de advogados
atuando em casos que envolvem, majoritariamente, casos fundamentados em provas obtidas no exterior. Então, a gente também vai precisar pensar nisso em algum momento. Como que a gente vai lidar com essa questão? Com essa teoria de que realmente não existe ali uma paridade de armas quando se trata de cooperação jurídica. Isso vai surgir, na verdade já surgiu, e a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Bom, eu acho que, para não tomar mais tempo, acho que era principalmente isso. Como eu falei, eu estou super à disposição para ter alguma dúvida, aqui ou depois, enfim. Muito obrigada novamente pelo convite. Doutora Camila, nós que agradecemos a sua exposição, realmente o compartilhamento dessa visão tão prática e de suas experiências vividas com o tema foi muito enriquecedor para todos nós. Infelizmente, dado o avançado da hora, nós não teremos tempo para as perguntas, mas eu encorajo os participantes presentes que tiverem questionamentos para solicitar os e-mails dos participantes, para assim poder dar continuidade à discussão. Antes de encerrar, eu gostaria de informar que retornaremos amanhã às 9 horas com a palestra do Mensalão Lava Jato, Avanços e Retrocessos. Procurador-Regional da República, excelentíssimo pelo senhor José Alfredo. Bom, no mais, agradeço a participação de todos aqui presentes, que ficaram conosco aqui até às 18h30, e declaro encerrada a presente mesa. Obrigada, boa noite.